se assentar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Hoje é o último domingo do mês de abril, o nosso último culto falando sobre os milagres de Jesus. E nós sabemos que não é porque é o último domingo que os milagres acabaram. Jesus fez muito mais e tem muito mais ainda para fazer nas nossas vidas, amém? Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, eu quero que torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Amém? Esse milagre, essa passagem muito conhecida do cego Bartimeu, o cego de Jericó, ela acontece depois que Jesus desce do monte da transfiguração, como eu disse da outra vez que eu ministrei sobre a moeda da boca do peixe. Jesus havia descido do monte e estava entrando em Jerusalém. No começo a gente pode ver que ele fala: e foram para Jericó, E ele saía de Jericó. Por quê? Existia a Jericó antiga e a Jericó nova. Então ele saía de uma e entrava por outra. E ali naquele momento, aonde Jesus saía do monte da transfiguração e entrava em Jericó, seria a última vez que Jesus passava por ali. Por quê? Porque Jesus está caminhando para a última semana de vida dele. São os últimos dias de Jesus vivo. E é nesse contexto que a gente encontra o cego de Jericó. A Bíblia fala no versículo 46 que numerosa multidão seguia Jesus. Por quê? Também era a semana da Páscoa. Muita gente estava ali para comemorar a Páscoa. Numerosa multidão. Muitas pessoas seguiam Jesus naquele lugar. E aí a gente encontra o cego Bartimeu à beira do caminho, irmãos. O cego Bartimeu, em Mateus e em Lucas falam que era dois cegos, não falam que era dois, só fala que era o cego. Mas essa passagem quer nos ensinar preciosidades. E eu queria que você se atentasse bastante sobre o que o Senhor tem para falar conosco, através da vida de Bartimeu. Antes de entrar nos versículos, eu queria ver com vocês quem era Bartimeu. Algumas coisas que a Bíblia nos mostra sobre Bartimeu. Bartimeu, ele vivia em Jericó. Jericó era uma cidade, para quem não sabe, condenada. Eu queria que a gente lesse lá em Josué 6:26. Josué 6:26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. E com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos à custa do mais novo. Josué diz que quem reedificasse Jericó perderia o seu primogênito e aquela cidade seria amaldiçoada. O cego morava numa cidade amaldiçoada. Jericó também, irmãos, é a cidade mais baixa do planeta Terra. Ela está a 400 quilômetros
abaixo do nível do mar. Metros, quilômetros, anotei errado. Essa cidade fica perto do Mar Morto. O que tem no Mar Morto? Morte. Bartimeu era um homem cego, morando numa cidade condenada, numa cidade amaldiçoada, numa cidade que não havia vida, numa cidade condenada. E quando a gente para pensar, além de tudo isso, da sua cegueira, de morar em um lugar não tão privilegiado, Bartimeu era cego e mendigo. Era um cego mendigo. Irmãos, não era só os olhos dele que vivia na escuridão, o bolso também. Ele não via para onde ia e não tinha para onde ir. Ele vivia numa eterna condenação. Um cego e mendigo, dependendo de caridade, dependendo de esmola, dependendo de favor, dependendo de tudo. Dependendo de alguém para guiá-lo, dependendo de alguém para matar a sua fome, a sua sede, o seu frio. Além de cego, ele era mendigo. Outra curiosidade sobre Bartimeu: ele não tinha nome. Muitas vezes acha que Bartimeu era o seu nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele era um cego mendigo sem nome, desprezado, rejeitado, abandonado na beira do caminho. Ele era uma coisa na beirada da estrada, sem importância nenhuma para ninguém. Rejeitado, sem saúde, sem dinheiro, sem valor para a sociedade, sem ninguém. Porque, irmãos, se ele era filho de Timeu, ele tinha uma família, certo? Mas por que ele era um mendigo? Porque ele foi rejeitado pela sua família. Ele não tinha casa. Ele estava à beira do caminho, marginalizado, desprezado, rejeitado por todos, inclusive pela sua família. Além da sua cegueira física, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, tinha feridas na alma, não tratadas, dores da rejeição, do abandono, traumas de infância. Porque com certeza, se alguém passava e falava assim: ali o cego Bartimeu, olha o filho de Timeu, todo mundo sabia onde estava o pai dele, quem era o pai dele. E ele com certeza também sabia. Só que ele vivia abandonado, à beira do caminho. E é nesse contexto de Bartimeu, nessa vida que Bartimeu vivia, que ele ouve falar de quem? De Jesus. Aqui no texto fala, ouvindo falar de Jesus. E aí a gente fica se perguntando, né? O que ele ouvia falar de Jesus? O que as pessoas no meio daquela numerosa multidão falavam a respeito de Jesus? Eu acredito, irmãos, que esse homem cego, mendigo, desprezado, rejeitado, abandonado, deveria ter a sua audição um pouco melhor que a nossa. E quando a cidade de Jericó começa a receber todo aquele povo para a Páscoa, e todo mundo falando de Jesus, dos milagres que já havia acontecido, dos sinais, de tudo aquilo que estava acontecendo por onde Jesus passava, eu acredito que dentro do coração desse cego,
houve uma esperança. E dentro dele ele dizia: eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso descobrir aonde Jesus está. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. A gente sabe, irmãos, que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. E nós não temos a certeza de quem foi o primeiro cego a ser curado. Mas eu não sei se vocês sabem que no Antigo Testamento não há relatos de cegos sendo curados. Talvez esse cego de Jericó aqui nunca tenha visto ou ouvido dizer, visto ele não viu, né? Ele nunca tenha ouvido o relato sobre o milagre da cura de um cego. A gente sabe que no livro de Marcos, algumas páginas antes, no capítulo 8, tem o cego de Betsaida, aquele que Jesus passa saliva nos olhos dele. Mas nós não sabemos quem foi o primeiro cego a ser curado. Irmãos, eu sempre falo aqui para vocês que quando eu estou preparando, quando eu estou lendo, quando eu estou meditando, eu gosto de imaginar, de me colocar lá dentro da história e ficar dentro da mente desse cego. Talvez dentro da mente ele pensasse: eu vou ser o primeiro cego a ser curado. Eu vou ser o segundo cego. Eu vou enxergar porque eu vou ter um encontro com Jesus. Eu preciso sair dessa escuridão. Eu preciso encontrar esse homem. Quem é esse homem? Eu preciso encontrá-lo. Irmãos, como eu falei no início, essa seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Essa era a única e última oportunidade desse cego de ser curado, de ter um encontro com Jesus. E nós, muitas vezes, não nos atentamos a esses pequenos detalhes, não só na vida desse cego de Jericó, dos personagens bíblicos, mas na nossa vida, irmãos. Hoje, Jesus está aqui. A palavra nos garante que hoje Ele está aqui. Mas e amanhã? Talvez hoje seja a nossa única e última oportunidade de ter um encontro com Jesus. E o que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem nos dado? O que nós temos feito quando nós estamos à beira do caminho e nós estamos ouvindo falar de Jesus, nós estamos ouvindo falar dos milagres, nós estamos ouvindo falar das maravilhas, nós sabemos que Jesus está passando por aqui, e o que nós temos feito para chamar a atenção de Jesus? Para que Jesus olhe para nós. Irmãos, esse cego, sem saber que aquela seria a última vez que Jesus passaria por lá, ele clama por Jesus, desesperadamente, porque essa é a oportunidade dele. Eu acredito que dentro do coração dele ele pensa: eu não posso deixar esse homem passar sem me notar, eu preciso chamar a atenção desse homem. E o que ele faz, irmãos? No versículo 48, versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos relembrar, era a numerosa multidão. Vocês acham que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ou vocês acham que ele clamava em alto e bom som, sem parar,
aos quatro ventos, sem saber a direção por onde o mestre ia passar. Eu acredito que esse cego, ele virava para tudo quanto é lado, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou em alto e bom som, sem parar, irmãos, sem parar, ao ponto das pessoas ao redor falar para ele: fica quieto, para, você está incomodando, você está atrapalhando, para de gritar. Todos ouviram o cego clamando Jesus, todos ouviram ele gritando, porque ele estava determinado. Versículo 48, e muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, irmãos, ele buscava Jesus com perseverança. Nada e nem ninguém ia impedi-lo de encontrar com Jesus. Nada e nem ninguém ia impedir ele de ter um encontro que ele queria com Jesus Cristo. E agora eu quero usar a nossa vida mais uma vez. O que nos impede de chamar, de clamar Jesus com perseverança? Tantas coisas, irmãos, tantas coisas fazem a gente parar no meio do caminho. Qualquer dificuldade que entra na nossa frente, a gente tem vontade de desistir. A gente quer parar. A gente acha que Jesus não está nos ouvindo. A gente pensa: é muito difícil, já clamei demais, eu não vou mais. Mas Bartimeu queria sair da escuridão em que ele vivia. Ele queria ter a vida dele transformada. Ele sabia que ele precisava encontrar Jesus Cristo. Bartimeu busca a Jesus com humildade. Eu quero ler de novo o versículo 47 e o 48. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 47 ele pede compaixão. No versículo 48 ele pede misericórdia, porque ele sabe que ele não merece favor nenhum de Jesus. Ele pede compaixão, ele pede misericórdia. Ele não está pedindo justiça, ele não está falando: Jesus, o meu pai e minha mãe me abandonou. Jesus, eu fui deixado aqui à beira do caminho, faz justiça na minha vida. Não, ele pede: tem misericórdia de mim, Jesus. Tem compaixão de mim. Olha para a minha situação, se compadece de mim, Jesus. E nós, irmãos, somos tão altivos, somos tão soberbos, somos tão arrogantes quando nós nos colocamos na presença de Jesus. Jesus, eu dou o meu dízimo, olha como que eu sou bom, Jesus. Jesus, essa semana eu fui todos os cultos na igreja, Jesus. Olha como que eu sou uma pessoa generosa. Nossa, eu vou até orar pelo irmão hoje. Olha como que eu sou bom, Jesus. Não é isso que Jesus procura, irmãos. Jesus procura um coração quebrantado. Jesus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ninguém tem um encontro com Jesus sendo soberbo, e sendo arrogante, e sendo prepotente, e se achando melhor que Cristo. Muitas vezes nós precisamos nos colocar no nosso lugar, e reconhecer que nós somos pó. E olhar para Jesus e falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou falho. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, porque eu só tenho feito pecar.
porque dos meus lábios têm saído palavras torpes, a minha mente só tem tido pensamentos impuros. Tem misericórdia de mim, Jesus. Nós precisamos ter a humildade, irmãos, desse cego Bartimeu. Bartimeu também buscou a Jesus com despreendimento. O que é isso? Eu quero ler com vocês o versículo 49 e o versículo 50. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele era o que, irmãos? Cego e mendigo. Quais são os bens de um mendigo? Nada. Qual era o único bem que Bartimeu tinha? A sua capa. A sua capa era a sua casa, a sua cama, a sua proteção contra a poeira, contra o frio, contra a chuva. A sua capa era tudo o que ele tinha. E o que ele faz quando Jesus nos chama? Lançando de si a sua capa. Ele jogou a sua capa para o chão e saiu correndo. Em um salto ele se pôs de pé para ir ao encontro de Jesus. Ele largou tudo o que ele tinha para ir encontrar Jesus. Nós não conseguimos largar o sofá para ter um encontro com Jesus. Quando Jesus nos chama de madrugada, a gente olha no relógio e fala: ai, Jesus, 6 horas eu tenho que levantar, eu estou tão cansado. A gente não lança a nossa capa, irmãos. A gente não lança, a gente não deixa aquilo que é nosso para trás para ir ao encontro de Jesus. Porque as nossas coisas têm muito mais valor. Aquilo que a gente conquista, que as nossas mãos podem pegar, tem muito mais valor. A gente não quer lançar o pecado fora. A gente não quer lançar a prostituição fora, o nosso vício fora. A gente quer tudo ali bem pertinho da gente. Porque a gente nem quer ir ao encontro de Jesus. A gente quer que Jesus venha ao nosso encontro. Quando Jesus nos chama, a gente inventa um monte de desculpa, um monte de pretexto, um monte de dificuldades para não ir ao encontro dele. Porque a gente fica assim: vinde a mim, Senhor, o teu reino, venha a mim. Porque eu não quero ir, eu quero que o Senhor venha a mim. Eu quero que o Senhor venha me encontrar. Porque eu tenho coisas para fazer, porque eu tenho uma capa para carregar, eu estou muito ocupada para ir ao teu encontro. O Senhor tem que vir até mim. Esse cego, irmãos, deixou tudo para trás. Era tudo o que ele tinha. Tudo. Ele não tinha mais nada. Talvez ele não tinha um sapato no pé. As suas roupas estavam rasgadas. Talvez ele não tinha uma caneca na mão para ir buscar água em algum lugar. Ele lançou fora tudo para ir ao encontro de Jesus. Tudo o que ele tinha, ele lançou fora. E ele buscou Jesus com um objetivo. Vamos ler o versículo 51. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Jesus precisava perguntar para ele, irmãos. Jesus já sabia o que ele precisava. Jesus sabe todas as coisas. Mas da mesma maneira que ele perguntou lá para o paralítico no tanque de Betesda:
Você quer ser curado? Ele pergunta para esse cego: o que você quer que eu te faça? E hoje Jesus pergunta para mim, pergunta para você, pergunta para nós: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Você quer ser curado? Você quer ser livre? O que você quer que eu te faça? Agora, eu pergunto para você: o que você responderia para Jesus? Porque nós queremos tantas coisas que se Jesus parasse aqui hoje, na minha frente, na nossa frente, e fizesse essa pergunta, nós teríamos dúvida do que responder para Jesus. Ah, Jesus, sabe o que é? Eu preciso ser curado, mas eu também preciso de um emprego melhor, eu também preciso que os meus filhos saiam das drogas, eu também preciso ter o meu casamento restaurado, eu também preciso de um carro novo, Jesus, a minha casa também, eu preciso quitar ela. Esse cego, ele tinha um objetivo: eu quero ser curado, eu não quero ser rico, eu não quero uma casa nova, eu não quero ter um encontro com os meus pais, eu quero ver. Eu quero ver. Irmãos, o que você quer que Jesus te faça? O que você quer que Jesus te faça? Jesus está aqui hoje, nesta noite, perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Bartimeu responde sem dúvidas: eu quero ver. Eu quero ver, Jesus. Abra os meus olhos, eu preciso ver. Eu quero ver. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero carro novo, eu não quero uma casa, eu não quero prosperidade, eu não quero bens, eu não quero um campo, eu não quero animais, eu quero ver. Eu preciso ver, Jesus. Eu quero ver. E no versículo 52, diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse: veja. Jesus não disse: você está curado. Jesus não disse: abra os seus olhos. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Jesus sabia que o cego queria ver, mas Jesus também sabia o que ele precisava. O cego Bartimeu precisava ser salvo. O cego Bartimeu precisava sair, não da escuridão dos seus olhos, mas da escuridão da sua alma. O cego Bartimeu precisava de salvação, irmãos. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, mas nós precisamos de salvação. Vai, a tua fé te salvou. Irmãos, eu não sei como anda a sua vida com Deus. Eu não sei. Eu sei como anda a minha. Mas nesta noite, Jesus quer falar conosco, não de cegueira, não de doença, não de dor física, mas Ele quer falar conosco sobre salvação. Se hoje Jesus te chamar, se hoje a tua pedra for cantada lá no céu, se hoje for o teu dia, como está a tua alma? A tua alma tem estado na escuridão como a alma do cego de Jericó?
Para onde você vai, se hoje Ele te chamar, irmãos? Jesus tem nos chamado para a salvação. É isso que Ele espera, é isso que Ele quer. Do que vale o nosso corpo curado no inferno? Do que vale nós enxergando com os nossos olhos, vendo todas as coisas no inferno? Ele quer nos salvar, irmãos. O desejo de Jesus para nós é nos salvar. Ele sabia que o cego Bartimeu precisava daquele encontro, porque ele precisava ser salvo. Ele precisava ter a sua alma resgatada. Ele precisava sair daquela escuridão em que ele vivia, em que sua alma estava, daquela profunda tristeza, daquele profundo tormento em que a alma daquele homem estava. E depois de dizer isso para o cego Bartimeu, ele diz, a Bíblia diz, e imediatamente tornou a ver. Jesus nos salva, Jesus nos cura, Ele nos liberta, Ele nos dá nova chance, Ele muda a nossa história, Ele transforma as nossas vidas. O grupo de louvor pode subir. E é isso que Ele quer para mim e para você, irmãos. Bartimeu não só voltou a ver, mas Bartimeu ganhou vida. Bartimeu ganhou vida. E as últimas palavras desse texto e seguia Jesus estrada afora. Bartimeu foi salvo, Bartimeu foi curado, e Bartimeu encontrou em Jesus um lar. Tudo o que nós precisamos de salvação, de cura e seguir Jesus. Só que muitos de nós, irmãos, têm estado como esse Bartimeu, do primeiro versículo 46, Bartimeu, cego e mendigo, assentado à beira do caminho. Nós não podemos, irmãos, deixar Jesus passar e só ouvir o que Ele tem feito. Nós precisamos sair da beira do caminho e ter um encontro verdadeiro com Jesus. E clamar até Jesus ouvir a nossa voz, e ter a nossa vida transformada, e ter a nossa saúde restabelecida, e encontrar em Jesus um lar, irmãos. Jesus está passando aqui, e tem perguntado para mim e para você, o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? Jesus pergunta. O que você precisa de mim? O que você quer de mim? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser livre? Você quer sair da escuridão aonde você se enfiou? Você quer ter salvação? Você quer ter libertação? O que você quer que eu te faça? A única coisa que eu sei, irmãos, é que nós não podemos mais permanecer como o cego Bartimeu. Cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Nós precisamos nos posicionar como esse homem. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa vida transformada. Amém? Se coloque de pé. Esse Jesus, o filho de Davi, está à tua procura, irmãos. O filho de Davi está esperando ouvir a tua voz clamando o nome dele,
pedindo por misericórdia, pedindo por compaixão. Jesus, filho de Davi, quer ouvir o teu clamor, não só nesta noite, mas Ele quer ouvir a tua voz todos os dias. Amém? Irmãos, não seja indiferente com a presença de Jesus. O cego Bartimeu deixou de ser cego, deixou de andar da escuridão, porque ele não fez indiferença quando o mestre passava pelo caminho. Não seja indiferente com Jesus. Não seja indiferente com a presença dEle. Amém? Ele vai, Ele quer e Ele pode mudar a nossa história. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos.